Bem, começar a falar agora sobre relação pressão e temperatura. É o conteúdo da apostila, né? Só que aqui está um pouco mais completo. Tá? Lá na apostila tem falando um pouco sobre relação pressão com temperatura. Aqui eu só vou acrescentar mais alguns conceitos, tá? Coisa que não tem lá na apostila, alguns conceitos a mais. Mas também tem isso lá no livro didático. Tá? Esse aqui foi inclusive conceito tirado de lá, do livro didático. Cada fluido refrigerante evapora em uma determinada pressão, ou seja, muda o seu estado físico e temperatura conforme a pressão, e vice-versa. Assim, quanto maior for a pressão do fluido, maior a agitação das moléculas e, consequentemente, o aumento de sua temperatura. E quanto menor a pressão, menor a temperatura. Então, ponto importante de se lembrar que cada fluido refrigerante evapora em uma determinada pressão. Então, não é todo o fluido refrigerante que evapora em uma mesma pressão. Cada fluido refrigerante vai ter a sua temperatura e a sua pressão, tá, de evaporação. Não são todos iguais. Outros dois conceitos importantes é o conceito de dew point e bubble point. Tá? O dew point em português seria o ponto de orvalho. Tá? É a temperatura na qual o vapor se condensará ou quando associado ao glide, o ponto de ebulição mais alto da mistura. A temperatura do vapor, no caso, sem superaquecimento. Tá? Então, isso aí é o conceito de dew point, né, que é a temperatura no qual o vapor se condensará, por isso que é chamado de ponto de orvalho. Né? O orvalho seria aquela situação que às vezes a gente vê de manhã em situações de neblina, né? Então situações que de manhã amanhece um pouco mais frio, e a gente sai, né, de casa, se tiver alguma planta ali ao redor da sua casa, você consegue ver que as folhas das plantas estão úmidas, né? Estão com algumas gotículas de água. Aquilo ali é o orvalho. Tá? Então, basicamente, isso quer dizer que é orvalho, ou seja, o vapor d'água que está presente no ar, ele se condensou, passou de vapor para líquido, se acumulou ali na folha. Então, aqui é a mesma coisa. A temperatura no qual um vapor se condensará, ou seja, esse fluido que está em vapor vai passar para líquido, ou quando associado ao glide, o ponto de ebulição mais alta temperatura. É a temperatura do vapor sem superaquecimento. Está vendo duas palavras novas aqui, glide, superaquecimento. Depois a gente vai ver os conceitos, né? Por isso que a gente está vendo aqui, ó, conceitos. Então primeiro tem que se lembrar isso, que é a temperatura na qual o vapor se condensará. É o dew point. E o bubble point é também chamado de ponto de condensação. É a temperatura na qual um líquido forma bolhas. Geralmente o ponto de ebulição mais baixo de um dos constituintes de uma mistura. Tá? A temperatura do líquido sem subresfriamento. Isso aqui que é o bubble point. O que é o bubble point? Temperatura na qual um líquido forma bolhas. Tá? É o ponto mais baixo de um dos constituintes. Então, o que está falando de um dos constituintes? De um fluido refrigerante, que ele é a base de mistura, né? Que ele não é uma substância pura, ele é composto de mais de um fluido, de um tipo de fluido refrigerante, a composição química dele. Tá? Então, por isso que ele tem aí o bubble point, né? Um ponto de condensação. Tá? E o glide, o que é o glide? É a mudança de fase sem ter uma temperatura constante, ou seja, a temperatura no início do processo é diferente no final do processo de mudança de fase. A diferença de temperatura é chamada de temperatura glide, característica dos fluidos bentes, misturas não azeotrópicas. Então, toda vez que tiver misturas não azeotrópicas, o que é uma mistura não azeotrópica? É um fluido refrigerante, o qual é composto de mais de uma substância, onde as temperaturas de evaporação e condensação não são iguais. Um se evapora ou se condensa mais rápido que o outro. Então, a diferença entre a temperatura que um vai se condensar e que o outro vai se condensar, ele vai pegar o valor de uma temperatura de um e a temperatura do outro e vai subtrair. E ao subtrair, essa temperatura, esse diferencial de temperatura é chamado de temperatura glide. Tá? É o que a gente chama de temperatura glide. É a diferença entre o início de um processo e o final do processo. Tá? Quando eu vou ter aí temperaturas diferentes do início para o final do processo. Superaquecimento, aquecimento adicional do gás saturado para garantir que não exista líquido
indo para o compressor, uma vez que líquido não é comprimível. Então, o que é superaquecimento em poucas palavras, porque ainda não é a aula de superaquecimento, é só para entender já desde agora, né? Para não ficar muito aleatória a explicação de relação de pressão por temperatura. Porque a gente falou aqui, ó, que o dew point é a temperatura do vapor sem superaquecimento, e o bubble point é a temperatura do líquido sem subresfriamento. E o que é o superaquecimento? É o aquecimento adicional do gás saturado, para garantir que não exista líquido indo para o compressor, ou seja, eu vou ter um fluido refrigerante onde ele vai estar em forma de vapor saturado. Como assim vapor saturado? Saturado é o ponto limite que eu vou ter de temperatura de um fluido, a qual qualquer mudança de temperatura ele pode passar ou da forma de vapor para líquido, tá? Ele vai simplesmente passar da forma de vapor para líquido, ou então, se for líquido saturado, vai passar de líquido para vapor. Tá? Ele está ali no ponto limite, é o que a gente chama de saturação, é um ponto limite, é um ponto decisivo, que a partir daquele ponto algo vai ocorrer se eu variar uma das propriedades termodinâmicas do fluido. Tá? Então aí está dizendo que superaquecimento é o aquecimento adicional do gás na condição saturada, uma condição limite já, tá? Do gás, para garantir que não exista líquido indo para o compressor, uma vez que líquido não é comprimível. Se entrar fluido refrigerante na forma líquida no compressor, ou ele trava, ou ele quebra, ou gera desgaste mecânico. É uma dessas três possibilidades, de certeza vai acontecer no compressor se entrar líquido no compressor. Tá? Porque líquido não é comprimível, uma característica das substâncias líquidas. Tá? Eles são substâncias incompressíveis, só vapor que se comprime. Subresfriamento. Resfriamento adicional do líquido saturado, para garantir que não exista vapor indo para o dispositivo de expansão. Por quê? Porque o dispositivo de expansão, ao receber aí essas bolhas, né, de vapor, pode danificar, se for um componente, no caso uma válvula de expansão, ou se for uma válvula eletrônica de expansão eletrônica, tá? Pode danificar o componente. Além de, né, de entrar vapor, o fato de entrar vapor vai diminuir aí a capacidade de refrigeração do equipamento, tá? Isso impacta diretamente também no rendimento do equipamento. Então, o subresfriamento é um resfriamento adicional dado ao líquido saturado, tá? Para ele justamente afastar dessa zona de saturação. Aqui é a mesma coisa. Eu faço um aquecimento adicional no gás para ele afastar dessa zona de saturação. Tá? O que é a zona de saturação? A zona de saturação é que está em cima dessa linha aqui. Ó. Essa linha, que essa representação é do diagrama pH, o diagrama pressão-entalpia, que a gente vai estudar na matéria de termodinâmica. Tá? Essa linha é o que a gente chama de linha de saturação. Em cima dessa linha, desse ponto para cá, é líquido saturado. E em cima dessa linha para cá, é vapor saturado. Tá? Então, bem aqui, ó, eu tenho o ponto de orvalho, ou dew point, aqui, ó, em inglês. Né? Dew point, coloquei as duas referências, em português e em inglês. Tá? Deixei em inglês porque, principalmente, a gente vai ver nas literaturas sempre em inglês. Mesmo na literatura que vai estar em português, o pessoal sempre usa os aplicativos, livros, tá? Sempre vai estar colocando em inglês, tá? Porque isso faz mais sentido a nomenclatura em inglês do que em português, tá? Então aí o dew point é esse ponto em cima aqui dessa linha de vapor saturado, a condição de vapor saturado. É o que ele fala de sem superaquecimento. Por quê? Porque o superaquecimento é o calor adicional ou aquecimento adicional dado ao fluido refrigerante para ele impedir que haja golpe de líquido no compressor, tá? É o que é essa região aqui, ó, tá? É essa região. Deixa eu dar um zoom. Essa região, esse traço bem pequeno aqui, é o que a gente chama de calor adicional, tá? Esse calor adicional é o superaquecimento. E essa região aqui, ó, esse traço aqui, ó, é o que a gente chama de subresfriamento. É o resfriamento adicional que é dado ao fluido refrigerante para garantir que ele saia de cima dessa linha de saturação e garantir que só tenha líquido entrando no dispositivo de expansão.
essa figura aqui geométrica é a representação de um ciclo de refrigeração, tá? E a gente só vai entender a representação desse ciclo na matéria de termodinâmica. O que a gente precisa entender agora? Que esse ponto é a representação do dew point, né, que é o ponto de orvalho, e esse ponto é a representação do bubble point. Então, quando eu estiver trabalhando no equipamento, fazendo cálculo de superaquecimento, eu tenho que levar em consideração a temperatura dew, o dew point, tá? E quando eu estiver trabalhando no equipamento, o subresfriamento, eu tenho que levar em consideração a temperatura de bubble point, tá? Essa temperatura, que é o que ele está dizendo aqui, ó, para determinar o subresfriamento do sistema, usar o ponto de líquido de condensação, aqui, ó. E para determinar o superaquecimento, usar o ponto de vapor de orvalho, que é esse aqui. Está dizendo valores em azul e valores em preto, só que quem traduziu, né, acabou não deixando aqui em azul, mas aqui no inglês, ó, ainda está em azul e preto. Ó. Preto dew point, azul bubble point, que aqui quem traduziu, né, não colocou aqui em azul, tá? Ponto de condensação em azul. Então esses são os pontos de condensação e o ponto de orvalho, tá? Se quiser conhecer um pouco mais sobre esses conceitos, tá, de temperatura glide, tá, de superaquecimento e subresfriamento, a gente se adiantar, tá, porque a gente ainda vai estudar como faz isso na prática. Mas aqui tem um vídeo, né, prático mostrando qual é a importância, para que serve, como é que faz o superaquecimento e subresfriamento. Se você quiser entender a diferença, né, as características de um fluido simples e um fluido blend, também tem um vídeo aqui, ó. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a curva de saturação para uma substância pura, que é essa curva aqui, ó, tá? A gente ainda vai estudar sobre as curvas de saturações em termodinâmica. Mas, professor, o senhor explicou, mas ficou muito vago. Por que ficou vago? Porque não é a intenção dessa aula agora explicar sobre curva de saturação, tá? Então é por isso que ficou realmente, talvez para alguns não tenha ficado vago. Ainda tenha ficado vago, mas se você quiser adiantar o conteúdo e quiser assistir, tem um vídeo aqui, são rápidos, tá? Todos esses vídeos são vídeos rápidos, bem explicados, pelo menos no meu ponto de vista, bem explicado, tá? E são vídeos no máximo 10 minutos, tá? 5, 7 minutos de vídeo. E tem esse aqui, relação entre pressão e temperatura, tá? São canais que são canais normalmente de empresas, então sempre eu vou estar indicando canais de fabricantes mesmo, de equipamento, né, que tem um conteúdo mais técnico e que você consegue ter aí pelo menos uma certeza que o conteúdo é pelo menos 90% confiável. Só como assim 90% confiável? Eu sempre costumo falar que a gente tem, como aluno, a gente sempre tem que fazer um filtro. A gente tem que escutar de tudo, ver de tudo, mas a gente tem que fazer um filtro. A gente não pode tomar como verdade aquilo que passam para a gente. Então, ou seja, tudo que está sendo passado aqui, eu posso garantir para vocês que tem pelo menos 90% de confiabilidade. E aquilo que eu passo para vocês, eu posso garantir também que é 90% de confiabilidade. Ou seja, tem 10% que, se aqueles alunos aí mais curiosos, né, eles vão atrás de mais conhecimento, eles vão atrás de, pô, aquilo ali eu não concordo, eu vou atrás de alguma literatura aí que eu possa, quem sabe aí, ver, discordar do que o professor está falando. Eu sempre digo que essa é a função do aluno, né? Se você acha que algo não está bem explicado, que você não concorda, você tem que ir atrás de outro conteúdo, desde que essa literatura seja técnica, tá? Desde que você tenha um respaldo. Você não vai pegar ali o Zé da esquina, né, e só porque o Zé da esquina disse que é assim, logo então isso é verdade. Não é dessa forma. Você tem que pegar conteúdos técnicos. Conteúdos práticos, algumas vezes as pessoas que têm mais experiência de campo podem sim ser consultadas, com certeza, tá? Mas ninguém é melhor para ser consultado do que os fabricantes dos equipamentos. Esses que são os que conhecem de verdade o equipamento, tá? De como é que ele trabalha. Então esses vídeos foram linkados também lá no mural para vocês, tá? Não é obrigatório, é somente para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo explicado, tá? Nesses conceitos. Você pode estar vendo pelo link ou você pode, se estiver vendo pelo computador, né? Você pode pegar seu celular e com o leitor de QR Code fazer a leitura que você vai direto para o vídeo do YouTube. E vai abrir um link, né? Dependendo do teu leitor de QR Code. Sempre costumo usar bastante, né, leitor de QR Code, para não ter que ficar digitando. Em vez de você ficar digitando isso aqui, você vem com o seu celular com o aplicativo de leitor de QR Code
faz a leitura disso aqui com a câmera do celular e ele já abre para você o link, né? Então ele mostra para você o link, você só clica no link, em vez de precisar ficar digitando, tá? Então quem não tem é um aplicativo importante para ter no celular, se ele já não veio nativo de fábrica. Então avançando, para a gente ver as relações de pressão e temperatura, o que a gente viu, né? Que a gente viu os conceitos para poder a gente usar agora na tabela, né? A gente tem tabela de relação, régua de relação, aplicativos de relação de pressão por temperatura, tá? Tem essas três maneiras diferentes de você consultar o que? Para cada tipo de fluido refrigerante, a temperatura ou a pressão que ele está se apresentando, de acordo com uma característica. Ou seja, você precisa ter a temperatura para achar a pressão, ou então você precisa ter a pressão para achar a temperatura, tá? Isso aqui é uma relação. Algumas vezes você pode estar escutando alguém falar conversão. Não é conversão. Não tem como converter pressão para temperatura. Isso está errado. É uma linguagem técnica errada. Não quer dizer que a pessoa esteja errada. Ela só se confundiu. Tá? E é comum a gente encontrar isso até mesmo em vários vídeos aí, palestra, né? O pessoal falar em conversão de pressão por temperatura. Isso vai estar errado. O certo é relação. Eu tenho uma relação a uma determinada pressão, eu vou ter uma determinada temperatura. A uma determinada temperatura, eu vou ter uma determinada pressão. Isso é uma relação de um com o outro. Não é conversão. Eu não estou pegando, exemplo aqui, ó, uma temperatura de menos 12 e convertendo para 44 PSI. Eu não estou convertendo. Não tem como converter. São grandezas diferentes. Tu está querendo transformar banana em maçã, né? São coisas diferentes. Não tem como uma banana ser maçã. Não tem como uma bananeira dar mamão. Então são coisas diferentes. Você está tendo uma relação. Eu tenho que, numa temperatura de menos 12 graus Celsius, menos 12, eu tenho aqui Fahrenheit também, ó, 10 Fahrenheit. A gente vai usar menos 12. Eu tenho que, a uma temperatura de menos 12, o R507 ele vai estar submetido a uma pressão de 45,7 PSI. Já o R410 vai estar numa temperatura de 62,4. Já o 404, ele vai apresentar uma pressão de 44,3 PSI. Isso na mesma temperatura. Todos esses fluidos estão submetidos a uma mesma temperatura, só que eles apresentam pressões diferentes. Esse aqui é polegada, tá? Porque é PSIG e polegada de mercúrio. Esses dois tracinhos aqui representam polegada. Então o R123, quando ele for submetido a menos 12, ele vai estar 24,6 polegadas de mercúrio. Tá? Então vai estar numa pressão aí abaixo da pressão atmosférica. Tá? Então por isso que já está representado aí em polegada de mercúrio e não em PSI. Apesar de que está dizendo que é PSI. Tá? Só tá PSIG. O que é o G? O G é gauge. Tá? Gauge em inglês é manômetro, então é a pressão manométrica. Isso aqui já é a pressão lida no manômetro, que vocês vão estar fazendo a leitura no manômetro. Tá? É o PSIG. PSIA, o A no final é absoluta. Tá? O PSIG é pressão manométrica e o PSI é a unidade de medida de pressão, tá? Padrão aí do sistema inglês, tá? O PSI. Tá? Aí quando eu estiver falando, lendo a pressão no manômetro, é PSIG. Só que ninguém, quando for fazer a leitura no manômetro, vai falar PSIG. Vocês, tipo assim, 1 em 1 milhão vai falar PSIG. Todo mundo é acostumado a falar só PSI. Tá errado? Tá errado. Só que é o costume, né, chamar PSI apenas para a leitura do manômetro, sendo que o correto é PSIG, tá? Mas ninguém fala assim, difícil. Aqui para 21 graus, outro exemplo, né? Se eu tiver 21 graus, qual é a pressão do 507? 153 PSI, do 410, 201 e assim por diante, tá? Então, a partir de uma relação de temperatura, eu consigo achar as pressões, ou então, a partir de uma relação de pressão, eu consigo saber a temperatura que esse fluido está se evaporando ou se condensando. Vai depender de onde você está fazendo a leitura. Se for lá no ponto de baixa, de alta pressão aqui, ele vai estar se condensando. Se for nesse ponto, a leitura, ele vai estar se evaporando. Tá? Vai depender de onde você está fazendo a leitura do sistema, da pressão do sistema. Tá? Então, normalmente, pressões acima de temperaturas, quer dizer, acima de 30 aqui, ó, já são temperaturas de condensação.
tá? E temperaturas abaixo de 10 já são temperaturas de evaporação, que a gente fala. Tá? Aqui tem cores, né? Isso aqui é algo que não está na apostila de vocês, no livro didático, mas essas cores estão no material de apoio. Tá? Acabei esquecendo também de incluir, assim como já ia esquecendo também a parte lá de classificação de fluidos, é porque não está no livro didático e nem está no material de apoio. É algo que é um a mais, né? Um adendo, que eu sempre passo por artigo ou por slide. Eu acabei esquecendo de colocar nos slides, tá? Mas essas cores é a representação dos fluidos, tá? Então os fluidos refrigerantes, cada fluido tem uma cor para ele, tá? E essa designação também é dado lá pela ASHRAE 34, tá? Você vê lá, cada uma delas tem uma designação de cor. Para cá também tem, para outros fluidos aqui, que é o 404, 410, 507, e aqui também, ó, tem outros fluidos refrigerantes, o R401A, mais conhecido como MP39, o R408, 409, 407, todos eles têm uma simbologia de cor, tá? E não pode misturar, né? Os fabricantes eles seguem esse padrão de coloração, tá? É norma eles seguirem. Aqui a gente tem a representação de substâncias ou puras ou substâncias azeotrópicas, com exceção do 404 e do 410, que são substâncias não azeotrópicas. Mas o glide de temperaturas que eles têm é muito baixo, é 0,5 graus Celsius, então é considerado quase zero. Se eu não me engano, do 404 é 0,5 graus o glide, e o 410 é 0,3 graus de glide, né, de temperatura. Então, devido a essa diferença ser tão baixa, os fabricantes consideram ele junto com os outros fluidos, né, que são substância pura. Então, por isso que estão nessa tabela. Aqui, para substâncias não azeotrópicas, misturas de fluido refrigerante, todos eles é da família 400. Repara aqui, ó, 400, 400. Todos eles são da família 400. Então, quando for mistura, quando for fluido, que é um blend, né, que em português é mistura, ou então quando for fluido não azeotrópico, todos eles vão apresentar glide de temperatura. E por conta disso, para poder fazer a leitura da maneira correta de temperatura, eu tenho que considerar obrigatoriamente o dew point e o bubble point. Tá? Obrigatoriamente eu tenho que considerar o dew point e o bubble point. Então, quando eu estiver fazendo o superaquecimento do sistema, eu preciso considerar o dew point. E eu vou fazer utilizando essa tabela aqui, ó. Se eu estiver fazendo leitura de subresfriamento, eu vou ter que considerar o bubble point e vou ter que usar essa tabela aqui de líquido saturado, tá? Essa tabela de líquido saturado para o subresfriamento, e para o superaquecimento essa tabela de vapor saturado. Essa tabela ela é simplificada porque ele está considerando apenas o dew point. E vamos lá se lembrar o que é o dew e o bubble point. O dew point é a temperatura na qual o vapor se condensará ou quando associado ao glide, o ponto de ebulição mais alto. Então o dew point é o ponto de ebulição mais alto e o bubble point é o ponto de ebulição mais baixo. Então é por isso que ele está mostrando aqui, ó, uma linha, ó, que está inclinada. Deixa eu dar um zoom. Ó, uma linha que está inclinada. Tá vendo a linha inclinada aqui, ó, abaixo dessa linha mais com um traço maior? Essa linha inclinada justamente está representando a substância que uma está se evaporando ou se condensando mais rápido que a outra. Tá? Então o que ele está fazendo? Está pegando o ponto mais alto. Ó. Repara que aqui eu tenho uma linha e aqui eu tenho uma outra linha. Esse ponto do dew point é a temperatura mais alta de ebulição. E o bubble point ele tem as duas linhas, ó, esse ponto e esse ponto. Esse ponto que está pegando aqui é da linha de baixo, que é o ponto mais baixo de ebulição do fluido refrigerante. Então é por isso que é chamado de bubble point, é o ponto mais baixo. Ele tem duas linhas, né, que ele tem aí de condensação, de referência. Ele está pegando a linha de baixo, com a temperatura mais baixa. E no dew, ele tem duas linhas de referência. Ele está pegando o ponto mais alto e está colocando aqui na tabela. Então ele só tem um valor de temperatura aqui. Tá? Mas isso não quer dizer que eu possa pegar só esse. Tá? Vai depender do superaquecimento e subresfriamento. Inclusive aqui no vídeo,
cadê? Do temperatura glide, né? Inclusive aqui no vídeo temperatura glide, ele mostra um aplicativo, que é da Beats, que a gente vai reconhecer mais lá na frente. Esse aplicativo você consegue, através dele, ver as duas temperaturas, tá? Porque aqui ele está só mostrando uma, né? Ele está pegando o ponto mais alto. Mas só que ele tem duas temperaturas. Ele tem um ponto mais baixo e um ponto mais alto, tá? Então ele tem duas temperaturas. Aí se você caso queira saber o glide temperatura, você consegue através desse aplicativo da Beats, né? Então aqui por essa carta ele não está te dando, só está te dando o valor de uma temperatura. Resumindo a história, quando eu tiver fluidos não azeotrópicos para uma mesma pressão aqui, ó, eu vou ter dois valores de temperatura diferentes. Professor, por quê? Por causa que é uma mistura, e essa mistura, um fluido vai se evaporar mais rápido que o outro, tá? E essa diferença de temperatura que ele se evapora ou se condensa é chamado de glide, tá? Que pode ser um valor baixo, num caso aqui, ó, do 404 e do 410, ou pode ser valores mais altos, como o do 407, que pode chegar até 7,5 graus Celsius de glide de temperatura, tá? A diferença de um para o outro está se evaporando. O R407 tem um dos maiores glides aí dos fluidos aqui representado, tá? Que é 7,5 graus Celsius, a temperatura de glide dele. Outra maneira que eu posso estar vendo a relação de pressão por temperatura é através de uma régua. Essa régua aqui, os fabricantes eles davam muito nas palestras, né? Acredito que ainda dê bastante, a Danfoss dá, a Thermos dá essa régua, em que ela é tipo um material mais rígido e você tem uma linha, né, que você consegue fazer aí você consegue traçar. Deixa eu colocar aqui, ó, para demonstrar. Você consegue ter uma linha aqui, ó, pegar aqui o 50, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Aí eu tenho aqui, ó, PSIG e PSA. O que eu falei anteriormente? Que PSIG é a leitura do manômetro. PSA é a leitura absoluta, né, de pressão atmosférica mais manométrica. Então o que interessa para a gente é PSIG. Então no PSIG, eu posso pegar aqui, sumiu. Posso pegar aqui, por exemplo, 50 PSI, puxar uma linha aqui reta e eu consigo ver, ó, a temperatura para cada fluido, para o R134, para o 407. Repara que no 407 eu vou ter a condensação e vou ter a ebulição, tá? Tem o grau Celsius e tem o Fahrenheit, ou seja, tem o 50 PSI do 407, eu vou ter aqui algo aproximadamente, se tiver reto, né? Algo aproximadamente aí quase na condensação a 0 graus. Deixa eu ver. Dá o zoom. Aqui. Então a 50 PSI, eu vou ter aqui o 407 na condensação, vou ter algo próximo aqui de 1 grau Celsius, né? Mais para perto de 0, né? Menos 1 na verdade, né? Aqui, né? Mais para perto de 0, tá? Menos 0,2 graus Celsius, tá? E para a ebulição eu vou ter aqui algo de menos 10, 9, 8, menos 7. Aqui menos 7 na ebulição e quase 0 graus Celsius na condensação. O que eu falei para vocês aqui, ó, sobre a temperatura glide? É quase 7 graus, né? A diferença que eu vou ter submetido a uma mesma pressão. Do 404, eu vou ter aqui somente menos 10 e aqui menos 9, né? Menos 9 graus Celsius. Então, essa linha que eu coloquei aqui, ela justamente é igual como tem uma dessa que o fabricante disponibiliza, tá? Você consegue ficar, você tem uma referência em que você consegue trazer essa linha de um ponto para outro e consegue saber
a temperatura ou a pressão do fluido refrigerante, tá? De cada um deles. No papel é bem um pouquinho mais difícil. No papel é melhor usar a tabela dessa, tá? Isso aqui, como eu falei, isso aqui é uma régua mesmo, rígido, um material mais rígido, às vezes de plástico, às vezes de papelão, que o fabricante ele manda para você, ele te dá, né? E você consegue utilizar. Era bastante utilizado, principalmente na época em que a gente não tinha acesso aos smartphones, né? Que não tinha os aplicativos. Hoje, tanto essa tabela aqui de relação de pressão por temperatura, como a régua também, ela vai ficar um pouco mais defasada. O que é mais comum utilizar hoje são os aplicativos de relação de pressão por temperatura. E a gente tem vários aplicativos. Aqui eu coloquei apenas 5 aplicativos, tá? Que são os mais utilizados na área de refrigeração. Tem o refrigerante slider da Danfoss. Aqui tem o QR Code, só fazer a leitura do QR Code e já te direciona para a Play Store, né? Ou então digitando o nome refrigerante slider na Play Store, que você vai só instalar o aplicativo. Tem o PT Chart da Honeywell, tá? Que aqui também tem o leitor de QR Code para fazer a leitura e já te direciona para a Play Store. Tem o Bitzer, né? Aí sabe-se lá o que quer dizer, tá? Bitzer é uma fabricante aí alemã, e no caso ele tem, quando você digita só Bitzer na Play Store, aparece vários aplicativos da Bitzer. Aí para reconhecê-lo, é esse que tem um cilindrozinho aqui, ó, a representação de um cilindro de fluido refrigerante, tá? Ou então você pode fazer a leitura do QR Code, que ele já te direciona direto para a página desse aplicativo. E tem o da Forane, é uma fabricante de refrigerantes, tá? Que também vai poder te dar essa relação de pressão por temperatura. E tem um bem antigo que foi muito utilizado, um dos primeiros utilizados, né? É o da Shermos, ou Kermos, né? Que a pronúncia é Kermos, mas ninguém fala Kermos. Normalmente todo mundo fala Shermos. É a antiga Dupont, tá? A Dupont é um dos maiores fabricantes de fluido refrigerante que tem, e eles separaram a divisão, né? Que fabrica fluido refrigerante, e chamou isso de Shermos, tá? Então ela tem um nome aí do aplicativo, é PT Calc, Shermos PT Calc. Infelizmente é um dos aplicativos que hoje é um dos mais mal avaliados, né, na Play Store, tá em torno de 2,5. E o aplicativo mais bem avaliado é o refrigerante Slide, aqui que está em torno de 1, 2, 3, 4,5 estrelas, né? É o mais bem avaliado e com certeza o mais baixado, né? O refrigerante Slide já tem mais de 1 milhão de instalações em celulares, tá? Enquanto os demais tem no máximo 50 mil instalações ou outros 100 mil instalações. Então, se for recomendar a instalação de um desses aplicativos, com certeza é o refrigerante Slider. E é o que eu vou também gravar um vídeo, né? E disponibilizar para vocês como é que utiliza o refrigerante Slider, tá? Vai ser o vídeo gravado aí para mostrar como é que utiliza, que é o que a gente vai utilizar. Se você quiser utilizar outros aplicativos, você pode baixar o aplicativo e pode estar utilizando, né? Vendo como é que utiliza esse aplicativo. Cada um deles. Eu só vou mostrar como utiliza o refrigerante Slide. Aí os demais fica para vocês, se caso tiverem curiosidade de utilizar, né, o aplicativo. Vocês podem estar também vendo aí como é que utiliza cada aplicativo desse. Cada aplicativo desse tem uma ferramenta que pode ser bastante importante, né, para o seu dia a dia. Mas o que a gente vai estar utilizando, que é um dos mais simples, um dos mais fáceis de trabalhar, é o refrigerante Slider, tá? E é o mais baixado, é o mais bem avaliado, tá? Mais de 1 milhão de downloads, mais bem avaliado com 4,5 estrelas. Seguido dele vem o da Forane com 4,2, 4,3 estrelas. Depois vem o da da Bitzer com 4 estrelas, né? Se não me engano 50 mil instalações. Vem o PT Chart com 100 mil, mais de 100 mil instalações celulares, com quase 4 estrelas, né? 3,9 mais ou menos de avaliações lá na Play Store, no sistema de avaliação deles, né? E infelizmente vem por último aí, foi um bom aplicativo, mas hoje caiu bastante, né? Que é o Shermos PT Calc, mas não deixa de ter a sua utilidade. Inclusive, se você não tem espaço no celular, é o mais recomendado para você baixar, tá? Porque se eu não me engano ele é 5 MB ou é 14 MB só de espaço no celular, enquanto esse aqui é 50 MB de espaço que vai estar ocupando no seu celular, tá? Então cada um deles aí tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Pode ser em espaço, pode ser em número de ferramentas, pode ser em atualizações, né? Esse aqui não está sendo atualizado há um bom tempo, mas tudo que tem nele, ele ainda te serve
tem de grande utilidade para a área, tá? Então não é um aplicativo para se deixar de lado, é uma possibilidade a ser utilizado, mas o mais recomendado, refrigerantes e Vale.